Hoje, 15 de janeiro de 2016, retornam validamente todos dos feriados de fim de ano e dos festejos natalinos. Juízes se põem nos gabinetes, com a pletora de processos agora eletrônicos, a chamar a atenção com aqueles LEDs acesos quando não se espera que acendam. Promotores de justiça afiam suas espadas e criminalistas, principalmente os criminalistas, voltam também meio assustados, porque as operações desencadeadas pela Polícia Federal e pelo próprio Ministério Público param, mas reiniciam as atividades também. Surge no jornal Estado de São Paulo, principalmente no jornal do Estado de São Paulo, uma declaração assinada por eminentes criminalistas pátrios, alguns deles amigos queridos deste velho cronista. Declaração esta reivindicando, sim, maior respeito às garantias da defesa na chamada Operação Lava Jato, que está caminhando uma parte do Supremo Tribunal Federal, outra porção em Curitiba e uma terceira repartição agora tramitando em São Paulo. O cronista se surpreende porque foi esquecido. Não lhe pediram para subscrever aquela declaração conjunta. Gostaria o cronista de estar com o seu nome posto ali na letra P, de Paulo Sérgio, de Pedro, de Pedrinho e de outros companheiros cujas iniciais começam, é redundância, com a letra P. Tenham-me, portanto, como subscritor humilde também dessa declaração, se assim for este velho marinheiro admitido a tanto. Cumpre dizer, apesar disso, apesar da firmeza das declarações postas no jornal O Estado de São Paulo, cumpre dizer que elas vêm tarde. Houve época, houve tempo. Enquanto lá atrás, no mensalão, se processava o julgamento daquelas criaturas hoje, em parte condenadas e minimamente exculpadas em alguma porção, houve um período lá atrás, sob a presidência do ministro Barbosa, necessidade de uma reação muito valente durante a tramitação daquele procedimento. Houve época em que se soube de uma pergunta, de uma consulta de um dos eminentes integrantes daquele sacrário consistente no exercício da defesa sobre o que se faria ante um cerceamento vetusto daquele ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal durante a instrução. E se disse ao companheiro, e a hipótese de que todos deixem as becas sobre a tribuna da Suprema Corte e sigam de retorno aos seus escritórios, mas se quando nós o fizermos, o julgamento se interromperá. É isto mesmo, porque quando a restrição ao exercício da defesa é grande em demasia, se paralisa o exercício da defesa. Deixa-se a toga, despe-se o advogado da armadura, deixa-se a armadura sobre a tribuna do Castelão e se vai de volta para o consistório,
ou para o gabinete onde o advogado exerce as suas atividades principais. O que poderia acontecer, o que poderia suceder com uma atividade nesse sentido? Uma reclamação à ordem dos advogados em razão do abandono da defesa. 12, ou 15, ou 18 dos melhores criminalistas que a pátria tem ainda se retirariam em razão do cerceamento monstruoso da atividade defensiva. Isto deveria ter começado já, lá atrás, e muito lá atrás. Quiçá esta reação violenta dos advogados deveria ter início lá nos idos de 1996, a partir de 1996 até a data de hoje, até 1995, nós tínhamos no Brasil 165 institutos de ensino do direito. Depois vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministros, com relevo para Paulo Renato de Souza. Daí o aumento foi feérico. Sob Paulo Renato de Souza, houve um acréscimo de faculdade de direito no montante de 505. O número aumentou de 165 para 505. Depois vieram Cristóvão Buarque, Tárcio Genro, Fernanda Haddad, Aloysio Mercadante, José Henrique Paim, Cid Gomes, Luiz Cláudio Costa, Renato Janene, uns permanentes, outros interinos, e nós temos agora no país, em atividade, 1.560 cursos de direito, retirando-se desse número, inclusive, muitas faculdades com ensino à distância e agora em extinção, porque o escândalo é ou seria grande demais. Só o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, autorizou, enquanto ministro da Educação, 240 e poucas faculdades de direito. Não se sabe o que aconteceu depois. Não se sabe, não se conhece qual a atividade política de Aloysio Mercadante enquanto dirigindo o Ministério da Educação. Mas, insista-se, esse aviltamento do advogado começou lá atrás. De 165 faculdades, já era um número razoabilíssimo para 1.560 faculdades de direito. Só Santos tem, se a memória não falha, 7 cursos de direito em atividade. O bacharel, o acadêmico, o estudante deixa lá o stand-up, a tábua de stand-up na praia, vai fazer as suas aulas e volta ao mar, dividindo a atenção entre as 7 faculdades de direito que há na Baixada Santista. Isso contribui e contribuiu, sim, para o desprezo. O advogado enquanto defensor, enquanto ocupando a tribuna no contraditório. Nós somos recordistas em instalação de faculdades de direito. Houve, inclusive, uma tentativa lá atrás de reduzir a dimensão do curso para 3 anos, em vez de 5. Chega-se perto da expressão que, na verdade, é chula, é rude,
menos elegante, chega-se à afirmativa de que aquilo virou uma extrema, absoluta, enorme, irresponsável e, quiçá, criminosa picaretagem. O que houve no Ministério da Educação, hoje Ministério da Educação, antes Ministério da Educação e Cultura, o que houve lá é uma enorme e absoluta picaretagem. E blindada, diga-se de passagem. Começou lá atrás, sim, começou lá atrás o aviltamento da nossa profissão. De maneira que esse protesto dos eminentes colegas advogados criminais, posto veementemente no jornal Estado de São Paulo, chega muito tarde. E chega tarde e sem força, porque sequer os advogados têm no Supremo Tribunal Federal uma cadeira para tomarem assento após ou durante a sustentação oral, porque os advogados falam em pé ou sentados. Este velho cronista já reclamou que gostaria de falar sentado no Supremo Tribunal Federal, mas foi rejeitada a pretensão por ilegitimidade de parte. O advogado seria parte ilegítima para pleitear assento com extremo e vetusto respeito. Este profissional deve dizer que a coluna vertebral é a sua, não é a da ordem, porque o indivíduo tem a plenitude do direito de querer aquilo que é seu. A coluna vertebral pertence a cada advogado que vai à Suprema Corte e que fala em pé e não pode exercitar o seu direito de falar sentado. Isso parece que é uma alocução feita sem relevo algum. Não. A observância dos grandes direitos começa no respeito às pequenas reivindicações. Esta é uma reivindicação fundamental. Aliás, saiu no Estado de São Paulo de hoje também, uma fotografia do eminente presidente da Suprema Corte, ministro Lewandowski, falando, sussurrando ao ouvido do Procurador-Geral da República, que tem assento ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal. Confabulavam. Obviamente é possível, é legítima a confabulação entre um juiz e um acusador ou um defensor. Mas seria um escândalo se a fotografia do presidente do Supremo Tribunal Federal fosse posta no jornal enquanto ele estivesse com a mão em concha a proteger a sua manifestação, a sua fala, a sua verbalização, enquanto estivesse a confabular com o defensor. Com o defensor, isto não é possível. Com o Procurador-Geral da República, que é o acusador mor da nação, isto é perfeitamente disponível até mesmo para a imprensa. Disse-á também que isto não é importante, porque o Procurador-Geral da República tem assento ao lado do presidente da Suprema Corte. É importante sim, porque ele tem assento, não precisa levantar-se para falar e toma assento quando quiser. E o advogado fica à tribuna da defesa, às vezes mais de uma hora, hirto, aguardando a decisão após manifestação, ou então precisa tomar assento junto à plateia, o que é abominável. Então não se pode afirmar
que estas considerações deste velho advogado criminal sejam irrelevantes. São extremamente relevantes e grandemente potentes. E cada um dos 900 e poucos mil advogados inscritos na corporação neste país tem absoluta legitimidade de parte para a reivindicação. O processo reivindicatório foi arquivado nos gavetões da Suprema Corte e compete ao Conselho Federal da Ordem uma insistência grande, valente, valorosa, formal, na liderança dos quase 1 milhão de profissionais que o Brasil tem, indo, se necessário, ao extremo nessa reivindicação, não, nessa exigência de cumprimento pela Suprema Corte da lei federal, dando ao profissional, principalmente da advocacia criminal, a possibilidade de falar sentado ou de falar em pé. E compete, sim, ao Ministério Público Federal saber o que há no Ministério da Educação nos escaninhos daquela repartição do poder. O que há, o que houve, o que permitiu que nós tivéssemos hoje no país 1.560 faculdades de direito em atividade, aviltando a nossa beca e tornando desprezíveis as nossas exigências. Portanto, este advogado publica abaixo desta manifestação verbal o conjunto de declarações assinadas por eminentíssimos colegas da especialidade criminal, reclamando contra a restrição à atividade defensiva. Publica abaixo. E tenho os amigos, alguns deles companheiros fraternos de coração, tenho a certeza de que este advogado subscreveria com imenso prazer essa declaração tão firme. Tenham-na como assinada também por este criminalista, que é o mais antigo, quiçá, em atividade e com lucidez razoável no país. Tem a declaração também como subscrita por este advogado, e se lembrem de que nós precisamos, sim, de uma agressividade muito grande, liderada pelo presidente do Conselho Federal da Ordem, sim, e também pelos presidentes das 27 seccionais que nós temos. É uma reivindicação que precisaria ter vindo lá atrás e que não veio. Este antigo criminalista não tem culpas nessa repartição, porque nunca se calou, nunca fechou a boca, nunca deixou de reivindicar, de avisar, de requerer, de assinar protestos, individualmente, aliás. E agora nós estamos colhendo o resultado do silêncio dos outros 900 e poucos mil. E tenho dito,